a leitura da palavra. Quem está falando aquilo ali é o próprio Deus. E nós vamos ler o texto como se de fato fosse e é o próprio Deus falando conosco. Olha o que ele fala com cada um de nós aqui nessa noite. Só eu, Ele, Deus, só eu, Ele, conheço os planos que tenho para vocês. 2 pontos. Olha o que ele fala. Prosperidade e não desgraça. E um futuro cheio de esperança. Olha a ênfase. Sou eu, Ele, o Senhor, quem está falando. Vou ler de novo. É Ele falando. E eu, se fosse você, colocava a mão assim, e no íntimo, ou falasse assim, é comigo que Ele está falando isso. Pode falar, é comigo. Diga, é comigo que Deus está falando isso. Fala de novo, você é comigo que Deus está falando isso. Olha o que Ele está falando conosco. Só eu conheço os planos que tem para vocês. Prosperidade e não desgraça. E um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Que tal você agradecer por essa palavra recebida agora? Que tal você levantar a sua voz e orar e falar, Deus, puxa vida, que palavra é essa, meu Deus, que o Senhor está falando comigo agora? Que palavra é essa? O Senhor está dizendo assim, só eu posso saber os planos que tenho para vocês. Eu tenho um plano de dar a vocês prosperidade. Não está falando de dinheiro aqui não, está falando de prosperidade. Prosperidade nem sempre é presença de dinheiro. Prosperidade e não desgraça. E um futuro cheio de esperança. Senhor, nós te agradecemos pela promessa da sua palavra, a palavra que não falha, a palavra viva, eficaz, poderosa. Senhor Deus, por isso eu oro nessa hora, para que o que vamos ministrar agora aqui, fique gravado no coração de cada pessoa. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. E se você crê, diga um amém bem forte aí, e pode se assentar. Quem está próximo de alguém aí que você conhece, levante sua mão, por favor. Acho que você está próximo de alguém que você conhece. Ok. Você sabe o que está passando na cabeça dessa pessoa que você conhece agora? Por exemplo, o que ela está pensando da roupa que você está usando? A pastora Simone estava lá na porta da igreja com uma arara, e ela falou assim, meu bem, olha você quando sai para a academia, igualzinho. Ela expressou o pensamento dela, né? Mas tem gente que olha e fala assim, nós não conhecemos os pensamentos das outras pessoas, nem da pessoa mais íntima. Nós podemos ter uma certa noção de como a pessoa vai pensar, nós podemos até imaginar que a pessoa está pensando alguma coisa, mas nenhum de nós pode ter certeza de que a pessoa que está do nosso lado, por mais profunda que seja a intimidade entre a gente, que ela está pensando determinada coisa. Nós não temos condições, humanamente falando, e ainda bem que não temos, foi Deus que fez isso acontecer. Tem gente que fica pensando que o diabo tem acesso aos seus pensamentos. Não tem. O diabo não pode saber o que você pensa. Só Deus é onisciente, só Deus é onipotente, só Deus é onipresente. Há pessoas que pensam que o diabo, inclusive tem pessoas que acham que o fato de só pensar alguma coisa impede o diabo de fazer. Eu vou
eu vou fazer uma oração, presta atenção, vou fazer uma oração, mas eu nem vou falar o que eu estou pensando para o diabo não ouvir. Porque eu não quero que o diabo interfira na resposta. Que tipo de crente é esse que o diabo pode interferir na resposta que Deus vai dar para ele? Meu irmão, deixa eu te falar, você pode gritar dentro do quarto, se você está cheio do Espírito Santo, Satanás não chega nem na janela. Ele não tem condições. O que é isso, pastor? Você está subestimando o poder dele? Não, eu estou dizendo para você que quem tem o Espírito de Deus, nem Satanás pode. Pode lançar? Pode, e lança. Dardos inflamados, imagens? Pode. Mas fazer a leitura? Não. Esta coisa, diz a Bíblia que só o homem conhece o espírito do próprio homem. É a Bíblia que diz, não sou eu. Então, se a Bíblia restringe esse conhecimento à própria pessoa, então o diabo não sabe, o cônjuge não sabe, o pastor não sabe, o patrão não sabe, o vendedor não sabe, o comprador não sabe. Nós não sabemos o que outras pessoas pensam. Agora, como que é possível conhecer os pensamentos de outra pessoa? Simples. Você quer conhecer os pensamentos de uma pessoa? Primeiro, você se dirige a essa pessoa num diálogo e diz para ela assim: vamos assentar aqui e vamos conversar sobre o que você pensa em relação a determinado assunto. Então, uma pessoa bem intencionada, não maliciosa, porque também aí tem um perigo, se você não tiver o discernimento, você pode estar conversando com uma pessoa que está falando uma coisa, mas está pensando outra. Agora, se há honestidade em um relacionamento, se há transparência em um relacionamento, se há temor de Deus acima de tudo em um relacionamento, aquilo que eu falar com a minha boca é de fato aquilo que eu estou pensando. Eu tenho por prática na minha vida, essa é uma prática minha, com minha esposa, primeiramente, depois com meus filhos, com minha família, com a igreja que eu pastoreio. A minha prática é a seguinte: se eu tenho que falar algo de você, eu vou falar com você. Porque o que passou disso é do maligno, é fofoca, é intriga. Porque para que você saiba o que eu estou pensando, eu preciso parar com você e externar para você os meus pensamentos. Pastor, o que o senhor acha disso? Eu acho isso, isso e isso. A partir desse momento, você sabe qual é o meu pensamento. O texto que nós acabamos de ler, o Senhor está dizendo assim: só Ele, preste atenção, só Ele sabe os pensamentos que Ele tem sobre você. Então Ele não está falando assim, o diabo sabe. Tem gente que fala assim, o diabo também sabe, viu? Não sabe não. Deus não deu onisciência ao diabo. O diabo é operante, ele é ativo, ele conhece história, ele conhece movimentação com seus demônios, mas quem conhece o que está planejado desde a eternidade, para mim e para você, é só Deus. Deus sabe tudo o que Ele tem planejado para a sua vida. Ele está dizendo ali naquele texto, só eu, olha o pronome pessoal, eu, só ele, eu, só eu. Aqui ele não fala assim, também o diabo, também o pastor, também o padre, também o seu patrão, também as pessoas à sua volta, quem mora com você, quem vive na sua casa. Não, ele está dizendo assim, só eu conheço os planos que tenho para vocês, no caso plural, ou para você. E ele explica quais são esses planos. São planos de nos dar prosperidade. Prosperidade aqui, gente, não é ser milionário. Prosperidade aqui é ter uma vida próspera, uma agradável viagem, uma vida que vale a pena, uma vida com sentido, uma vida com propósito. É isso que o texto quer dizer. E ele ainda fala mais. O plano que eu tenho de não é te dar desgraça.
A desgraça entra no mundo por causa do pecado. A desgraça entra no mundo por causa da nossa teimosia. A desgraça, ela entra na vida de alguém porque ela se rebela contra o propósito de Deus. Acidentes acontecem que não estavam planejados. Que é isso, pastor? Você vai precisar amadurecer bastante nas Escrituras para você entender o que é soberania de Deus. O que é soberania de Deus? Nós precisamos aprofundar o conhecimento para nós entendermos que muitas coisas que estão acontecendo, elas não estão planejadas originalmente. Deus sabia que elas iam acontecer? Sabia. Aí está o mistério que nós só podemos entender com a ajuda do Espírito Santo. Mas ele fala assim: sou eu, o Senhor, quem está falando. Agora eu quero ler com você também Isaías, no capítulo de número 55. Isaías, no capítulo de número 55, eu quero ler para você também, perdão, coloquei aqui errado, Isaías 55, e verso de número 8. Olha o que diz o texto. Quem está falando ali? Quem está falando, gente? Qual é o nome que está ali? O Senhor, Deus. Então veja bem, o Senhor Deus diz, olha o que ele diz: os meus pensamentos, os pensamentos dele, não são como os seus pensamentos. Deus está dizendo claramente, eu vou repetir só o que ele está dizendo, é o texto falando do texto. Os meus pensamentos não são como os seus pensamentos, e eu não julgo como vocês. Ele falando, nós, Deus falando conosco assim: ei, eu não penso como vocês pensam a respeito de nada dessa vida. Preste atenção, Deus está falando conosco aqui nessa noite. Meus filhos, eu não penso do jeito que vocês pensam. Eu não penso do jeito que vocês pensam. E eu não julgo como vocês julgam. E o texto continua: assim como o céu está muito acima da terra, olha a distância que Deus está comparando. Assim os meus pensamentos, Deus está falando, os pensamentos dele, e as minhas ações estão muito acima dos seus. Então nós estamos aqui nessa noite num culto ao Deus vivo. Deus está neste lugar. Quem crê, diga amém, por favor. Nós cremos que Deus está aqui. Ele disse que estaria. O Senhor falou: Senhor, eu vou, mas eu vou para o Pai, mas eu vou enviar outro, um paráclito, da mesma substância, um que tem a mesma essência, o Espírito Santo que está conosco aqui. Mas o Senhor está dizendo assim: olha, os meus pensamentos, o jeito que eu penso não é como vocês pensam, e eu não ajo como vocês agem. E assim como o céu é distante da terra, assim os meus pensamentos e as minhas ações estão muito acima dos seus. Onde isso nos coloca aqui nessa noite? Isso nos coloca no seguinte lugar: com todo respeito, com todo carinho, com todo zelo, ninguém aqui sabe nada. Com o respeito que eu tenho à minha tia Sebastiana com seus 90 anos de idade, ao senhor José Anselmo com seus quase 80, eu acho que é por aí, não é? Mais um pouco? Quantos? 84. Com o respeito que eu tenho a eles, com todo o respeito que eu tenho a eles, as suas cãs, seus cabelos brancos, sinto muito. Essa palavra é para vocês também que tenham 90 e 86. Nenhum de vocês, nem eu, nenhum de nós aqui sabe coisa alguma. Quantas vezes nós não entendemos nem o que está acontecendo dentro da gente? Hein? Quantas vezes nós não entendemos nenhuma circunstância que está à nossa volta? Quantas vezes nós não entendemos nada que está acontecendo à nossa volta? Por que alguém muda tão subitamente de conduta? Por que alguém de repente toma uma decisão e faz uma coisa horrorosa? O Senhor está dizendo: olha, eu não penso como vocês, vocês não sabem de nada. E Deus não está falando isso para nos subjugar ou nos condenar. Ele está falando isso
para poder continuar falando o que Ele quer falar nessa noite, que Ele tem pensamentos para nós diferentes dos nossos, e que esses pensamentos são pensamentos de paz, e não são pensamentos de mal, e Deus deseja nos dar até mesmo o fim que nós desejamos. Nós queremos o bem para nós, é claro que nós queremos o bem para os outros também, nós queremos o bem, geralmente as pessoas querem o bem, então o Senhor está dizendo assim, mas eu penso diferente de vocês, eu não penso do jeito que vocês pensam, eu sei por que eu levei a esposa do Senhor José mais cedo do que ele, e eu sei por que eu levei o Senhor Ramute mais cedo do que a dona Sebastiana, e eu sei porque a Laodiceia foi lá naquele hospital e voltou, e agora tem aí um diagnóstico de cura, e eu sei por que o Douglas não ficou completamente curado. E eu sei, o Senhor está dizendo, eu sei por que todas essas coisas estão acontecendo na humanidade. E eu sei por que aquela guerra está acontecendo e o mundo não sabe, os analistas não sabem, a CNN quer explicar, não consegue, o SBT quer explicar, não consegue, ninguém consegue explicar, mas Deus sabe por que está acontecendo. Deus sabe por que você está sentindo, Deus sabe o que você está pensando, Deus sabe o que você está imaginando, Deus sabe inclusive e principalmente tudo que Ele tem preparado para a sua vida. Muita gente tem passado por essa terra sem experimentar os pensamentos de Deus. Cristãos vivem muitas vezes como se nem crescem que é possível viver o plano de Deus. Essa afirmativa que eu fiz aqui é a mais dolorosa que tem para um pregador fazer. Você dizer que cristãos, pessoas que frequentam igrejas, pessoas que dizem ter religiões consideradas cristãs, como o catolicismo ou o evangelicalismo, pessoas que dizem seguir o Deus que está ligado àquela religião, mas passam essa vida sem experimentar os planos completos de Deus, os planos perfeitos de Deus, os planos que Ele disse que tem, são planos de paz e não de mal, para nos dar o fim que nós desejamos. A humanidade, longe de Deus, eu não preciso nem falar, ela não experimenta os propósitos de Deus, ela não experimenta os planos de Deus, ela vive a própria vida, ela vive a própria sorte, e ela caminha com sua própria perna, e ela está indo para onde você sabe que ela está indo, de mal a pior. Em Jeremias 17, a palavra do Senhor diz claramente que o coração do homem é enganoso. Olha o que está ali na tela, e vai aparecer aqui no telão também. Quem pode entender o coração humano? Olha a pergunta. Quem escreveu isso aí foi Jeremias, inspirado pelo Espírito Santo. Toda a Escritura é divinamente inspirada e apta para trazer os ensinos que nós precisamos. Quem pode entender o coração humano? Não há nada que engane tanto como ele. Olha o diagnóstico, está doente demais para ser curado. O nosso coração jamais deveria ser, preste atenção nisso, querido, o nosso coração jamais deveria ser um ponto de apoio para nós. Uma das expressões mais tolas que o ser humano pode dizer é: eu não estou sentindo no meu coração. Porque o coração é influenciado por contextos, o coração é influenciado por dores, o coração é influenciado por escassez, o coração é influenciado por aparências, o coração é influenciado por conceitos que nós temos gravados em nossa mente, adquiridos em nossa infância. Quando você termina um seminário Caminho de Deus, igual esse que nós terminamos agora, você vê quantas pessoas declaram conceitos falsos que seus pais incutiram em suas cabeças. Quantas mulheres têm no seu coração incutido por suas mães que casamento é uma coisa ruim? Quantos homens têm incutido em seus corações que o homem é superior à mulher, porque viu o pai tratando a mãe assim?
Quantas pessoas pensam que um homem sem dinheiro não vale nada? Porque escutaram isso, foram ensinados assim. Se você não tiver um diploma, você nunca vai ser reconhecido por ninguém. E o coração humano é esse aí, cheio dessas coisas, circunstâncias, doença, dor, uma dor que você tem nas costas, afeta seu coração, seu sentimento, você fica mal-humorado, uma dor. Como é que eu posso embasar minha vida no meu coração? Como que nós podemos continuar embasando nossas expectativas em nosso coração? Como é que você pode embasar seus próprios sonhos do seu coração? Os seus sonhos são sonhos inferiores. Deus tem sonhos excelentes para nós, sonhos maiores, gente, que pode ser que você venha a ter muito menos do que você tem hoje. Tem pessoas que acham que o seu sonho nele está incluído ter muita coisa, e Deus vira para a pessoa e fala assim: eu vou tirar o que você tem para te mostrar qual é o plano que eu tenho na sua vida. Os pensamentos do homem natural, eles são, em geral, eles são pensamentos maus, e são pensamentos fúteis. É a palavra de Deus que diz isso, e nós vamos confirmar isso aqui em Efésios, no capítulo 2, olha o que a palavra de Deus diz aqui em Efésios 2, do 1 em diante. Antigamente, por terem desobedecido a Deus, e por terem cometido pecados, vocês estavam espiritualmente mortos. Ora, como é que espiritualmente mortos vão ter pensamentos sadios? Naquele tempo vocês seguiam o mau caminho deste mundo, e faziam a vontade daquele que governa os poderes espirituais do espaço. Olha como é que nós éramos guiados antes de Cristo. O Espírito que agora controla, gente, os que desobedecem a Deus. Como é que o mundo pode estar certo, gente? Como é que as doutrinas deste mundo podem estar certas? Tem uma coisa que tem me preocupado um pouco, eu tenho que falar isso de maneira muito respeitosa, mas eu preciso falar. Vez ou outra eu começo a ver na internet, ora pastores, ora pessoas que começam a se colocar em posições de coach e doutrinadores, e essas pessoas começam a ensinar as pessoas que para que elas cheguem a determinados lugares, elas precisam adquirir certas posturas que os outros vão respeitar. E quando eu vejo as posturas que alguns estão ensinando, nem todos, mas alguns estão ensinando, são posturas que não podem sustentar uma vida por muito tempo. Eu vou te dar uma. Não importa o que os outros estão pensando de você, simplesmente seja feliz. Eu sinto muito, mas isso não tem nada a ver com as Escrituras Sagradas. Feliz é o homem que teme a Deus e anda nos seus caminhos. Os pensamentos naturais são pensamentos carnais. Em Provérbios a Bíblia chega a dizer: tome cuidado com o que você pensa, no capítulo 4, versículo 23. Tome cuidado com o que você pensa, porque a vida, ela vai surgir a partir do que você pensa. Provérbios 4, 23. Se eu não posso conhecer o pensamento do pastor Bruno, eu tenho que conversar com ele e procurar entender qual é o pensamento dele. Não adianta eu tentar adivinhar qual é o pensamento dele. Não adianta eu julgá-lo pela aparência. Não adianta eu olhar por um momento que ele está vivendo, às vezes um momento de estresse, um momento de tristeza, às vezes um momento de euforia. Às vezes ele vai me dizer algo na euforia que não é o que ele queria dizer. E aí vem então agora o ponto central dessa mensagem. Que
O que o Senhor colocou no meu coração para dizer foi algo que aconteceu com Jesus e o apóstolo Pedro em um determinado momento. Isso foi narrado em Mateus, no capítulo de número 16 e no versículo de número 21. Eu quero ler isso para que eu possa dizer para você aquilo que Deus colocou fortemente no meu coração nessa noite para falar com a igreja, levando em conta o tema que nós estamos pregando, que é sobre a palavra de Deus. Daí em diante, Jesus começou a dizer claramente aos discípulos: eu preciso ir para Jerusalém, e ali os líderes judeus, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei farão com que eu sofra muito. Olha a declaração de Jesus sobre o caminho que ele ia traçar, que Deus tinha traçado para ele. Esse é o caminho que Deus tinha traçado para Jesus. E é o mesmo Deus que diz que seus planos são bons, e são planos de paz, e são planos não de desgraça. Que isso? Deus não mente? Jesus está falando aqui, é o próprio Deus falando: eu vou para lá, e lá eu vou ser perseguido, eu vou ser machucado, eu vou ser crucificado. Ele começa a falar: eu serei morto, e no terceiro dia ressuscitado. Então aqui o próprio Deus já confirma que o que ele fala é verdade. Só eu sei os planos que tenho para vocês, são planos de paz e não de mal, para dar a vocês o fim que desejam. Jesus passou pelo Calvário? Passou, mas Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Então Deus mostrou para ele o propósito completo, mas o texto continua, veja o que acontece no debate. Então Pedro o levou para o lado, Pedro chama Jesus à parte e fala assim com ele: olha, repreende Jesus. Gente, Pedro repreende Jesus e fala assim: que Deus não permita isso, isso nunca vai acontecer com o Senhor. Aí sim Satanás manifesta, quer ver? Jesus virou-se e disse a Pedro: saia da minha frente, Satanás. Essa palavra aqui, gente, é adversário, é inimigo, é opositor. Foi isso que Jesus estava dizendo. Ele não estava chamando Pedro de endemoniado. Ele estava dizendo assim: sai da minha frente, você que quer se opor ao propósito de Deus. Você é como uma pedra no meu caminho para fazer com que eu tropece, pois está pensando como um ser humano pensa, e não como Deus pensa. Jesus falou para Pedro o que eu estou te falando em nome de Jesus nessa noite. Você não sabe de nada, eu não sei de nada, Deus sabe de tudo. Só Ele sabe os planos que Ele tem. Quando Pedro fala isso, ele estava falando como um homem carnal, que somos nós aqui, estava querendo entrar na frente do plano eterno de Deus, achando que estava fazendo uma coisa boa, movido por circunstâncias, porque ele amava seu mestre, ele não queria ver seu mestre sofrer, a intenção dele era boa, mas ele se levanta contra um plano que, se Deus tivesse permitido que Pedro levasse Jesus para outro lugar, você não estava salvo hoje. Então o Senhor fala com Pedro: você está pensando como o homem pensa, e quem pensa como o homem pensa não consegue pensar como Deus pensa. E se não pensa como Deus pensa, como vai saber quais são os propósitos de Deus? Como é que eu vou entender os propósitos de Deus para a minha vida se eu não pensar como Deus pensa? O próprio Deus, em sua palavra, desafia o homem a passar a pensar como ele pensa. Agora, como o homem pode passar a pensar como Deus pensa? Será que é possível? Ao meu ver, e na minha experiência cristã, eu tenho visto uma coisa acontecer. A maioria dos frequentadores de igrejas, e aqui nessa noite deve ter alguns deles, escutam uma palavra como essa e não acreditam, e têm dificuldade de acreditar que um homem pode pensar como Deus pensa. Sabe por que pensa assim? Porque pensa do jeito que o homem pensa.
Essa conclusão é tirada justamente porque, na nossa natureza humana, nós temos um bloqueio completo para chegar a pensar como Deus pensa, se apenas o fizermos por meio dos nossos próprios métodos, intelecto, coração, natureza, impressões, sentimentos, reflexos, sentidos. Se nós tentarmos compreender o que Deus faz, ou o que Deus fala, por meio dos nossos métodos, nós não seremos capazes de experimentar a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Como que o homem pode pensar como Deus pensa? O próprio diabo se opõe a isso. Isso é exagero. Você é uma pessoa normal. Você é uma pessoa normal. Você sabe que você é falho. Todos nós somos falhos. E com isso, muitas pessoas param num patamar de pensamento carnal, humano, continuam frequentando as igrejas, mas continuam sendo pessoas carnais, que não entendem a obra de Deus, não sabem o que Deus está fazendo, não percebem o agir de Deus. E aí também Deus não pode realizar nessas pessoas os planos que só Ele sabe que tem, que são planos de paz e não de mal, para nos dar o fim que nós desejamos. Deus revelou a sua forma de pensar. Deus revelou a sua forma de pensar. O pensamento do outro a gente não conhece, a não ser que essa pessoa diga. Eu só conheço o pensamento da minha esposa, com quem convivo há quase 34 anos de casado, 5 anos de namoro, porque ela expressa para mim o que ela pensa sobre isso, o que ela pensa sobre aquilo, o que ela pensa sobre uma coisa, sobre outra. Ela expressa, quando ela expressa, eu passo a entender minimamente, e nunca completamente, porque nenhum de nós faz isso. A partir do momento que a declaração é feita. Então eu vou te dar agora uma resposta a uma pergunta que eu fiz. Seria possível pensar como Deus pensa? Sim, porque Deus revelou para nós os seus pensamentos. Deus revelou seus pensamentos para nós. Por meio das Escrituras Sagradas, Ele deixou escrito tudo o que Ele gosta, tudo o que Ele quer, tudo que Ele pensa, tudo que Ele acha, tudo que não pode, tudo que pode, Ele deixou registrado nas Escrituras Sagradas. O pensamento de Deus foi publicado. O meu não. Alguns deles eu guardo. Me lembro que a Cristiana, minha irmã, sempre tem uma coisa da Cristi, né? O Daniel era pequenininho, e o Daniel, muito pequenininho, ele aprendeu a falar muita coisa, muito cedo, e tudo que ele olhava e via, ele falava: mamãe, isso assim, assim. Não sei qual dos casos eu conto. Teve um dia que ele foi num consultório, a Cristiana já contou isso aqui, e lá ele encontrou uma senhora com um aspecto físico assim um pouco diferente, e a Cris tinha falado com ele assim: Daniel, meu filho, guarda os seus pensamentos, não fala o que você está pensando, antes de entrar no consultório. Diz a Cristiana que o Daniel chegou na recepção, ele encontrou aquela senhora um pouco diferente assim, disse que você ficava assim, ó. Ele está ali, sentadinho ali. Diz a Cristiana que não via a hora que ela ia ter que meter a mão na boca dele assim, ó, que ele soltasse alguma coisa. Criança. Deus soltou os seus pensamentos para nós. Deus escreveu o que Ele quer que seja feito. Deus publicou seus pensamentos. Deus é tão tremendo que Ele publicou até os erros dos seus filhos. A Bíblia não esconde o erro de ninguém. Não escondeu de Davi, não escondeu de Pedro, não escondeu de Judas, não escondeu de ninguém, de Balaão, não escondeu o erro de ninguém. A Bíblia não esconde o erro de ninguém. É um livro tão transparente, é um livro tão claro. A Bíblia fala com toda clareza sobre relacionamento conjugal, sobre relacionamento entre irmãos. A Bíblia fala sobre comprar e vender. A Bíblia fala sobre administração financeira. A Bíblia fala sobre o casamento.
Nós fizemos um encontro de casais aqui, foi dada uma aula sobre o casamento, quais são os princípios que Deus estabeleceu. Deus falou, não é bom que o homem viva só. Deus publicou os seus pensamentos, então nós podemos conhecer os pensamentos de Deus e viver esses pensamentos. Todos os temas necessários da vida estão revelados nas Escrituras Sagradas. Todos, da existência humana, todos. Claro que algumas coisas Deus não revelou. Deus não deu uma revelação absolutamente completa, digamos assim, sobre como serão, por exemplo, os novos céus e nova terra, aonde isso vai acontecer. Deus não deu uma revelação absolutamente completa, que alguém pudesse dizer assim, não, eu estive lá, eu vi, foi assim, assim, assim. Paulo esteve, viu e não contou. O próprio Deus impediu que ele contasse. Algumas coisas diz a Bíblia que Deus reservou para o seu estrito saber. Mas eu te digo uma coisa, no tocante à nossa vida individual, depois eu falo de coletivo aqui, individual, eu te afirmo uma coisa, se você buscar os pensamentos de Deus, Ele vai te mostrar o seu futuro. Ele disse nas Escrituras que Ele tem para nos dar um futuro cheio de esperança. Então, nesse mesmo lugar, eu vou até voltar aqui no texto de Jeremias, não estava nem programado, mas eu vou voltar aqui em Jeremias 29 e 11, Jeremias 29 e 11, eu vou ler aqui para nós, vou colocar aqui, só eu conheço os planos que tenho para vocês, prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança, sou eu, Senhor, que está falando, olha isso aqui, então, vocês vão me chamar, e orar a mim, e eu responderei, e olha o restante, vocês vão me procurar e me achar, pois vão me procurar com todo coração, sim, eu afirmo que vocês me encontrarão, e eu os levarei de volta à pátria, eu os ajuntarei de todos os países, de todos os lugares por onde espalhei, e levarei vocês de volta à terra de onde os tirei, e levei como prisioneiros. Deus está falando com Israel aqui, Israel estava perguntando, qual vai ser o nosso futuro? O Senhor falou com eles assim, eu vou tirar vocês, e tem mais, serão 70 anos, ao final de 70 anos eu vou tirar vocês daqui desse cativeiro. A história mostra que ao final de 70 anos do cativeiro babilônico, Deus levantou a libertação para o povo, e o povo voltou para casa do jeito que estava prometido. Ora, como é que eu não vou querer conhecer os planos de um Deus que revela a sua vontade nos mínimos detalhes? Agora, por que então, concluindo aqui a palavra, por que as pessoas muitas delas, não estão conseguindo capturar esses planos excelentes de Deus? Não estão conseguindo discernir quando será, aonde será, devo mudar, devo fazer, onde vou, como vou. Por que as pessoas não estão conseguindo? Muitas pessoas não estão conseguindo, algumas pessoas não estão conseguindo, porque não conhecem os pensamentos de Deus, e a simples diagnóstico, não tem contato com as Escrituras Sagradas, por isso não sabem o que será no final. Eu me lembro que, algumas vezes quando eu vou a funerais, e é me dado uma oportunidade, eu sempre ministro lá, sobre como vai ser a ressurreição. Eu fiz isso lá no funeral da senhora esposa do Sr. José Anselmo, eu fiz lá na dona Geralda, no funeral, para as pessoas que estavam lá, porque a gente vê o sofrimento das pessoas, a gente vê a tristeza, e o apóstolo Paulo escrevendo lá aos Tessalonicenses, fala assim, vocês que acreditam, não precisam sofrer como as pessoas que não acreditam. Deixa eu te dar uma palavra, o sofrimento de quem entende os propósitos de Deus é totalmente diferente do sofrimento de quem não está entendendo.
Quando você sofre segundo a vontade de Deus, você passa pelo que tiver de passar, e passa dando glória a Deus, e passa agradecendo a Deus ainda. Bendita seja a hora que Deus me colocou naquele vale, bendita seja a hora que Deus me tirou aquela situação, bendita seja a hora que Deus fez daquele jeito, porque Deus sabe o que faz. Como é que nós podemos passar a pensar como Deus pensa? Pastor, eu quero isso. Eu respondo por mim aqui, eu quero. Eu acabei não falando dos planos gerais da igreja, por exemplo. Eu me lembro quantas vezes eu paro no meu quarto de oração e eu literalmente pergunto a Deus assim: Senhor, é para começar a coisa tal? Que dia? A nossa liderança conhece o nível de acerto que nós temos. Os nossos líderes aqui sabem, os nossos membros em geral também sabem, o nível de acerto que nós temos. As poucas vezes em que alguma questão de logística tem que ser mudada. Por quê? Porque Ele sabe os planos que Ele tem. E quando alguém busca, encontra. E quando Deus fala, vai, é para ir. Me lembro quando nós fomos comprar isso aqui. O Senhor tinha falado comigo em 2013. Os de lá vão se lembrar. Nós estávamos na Olegário Maciel. E num culto, eu falei com a igreja. Deus falou que vai nos dar o nosso local. E os que estavam lá, levantam a mão para confirmar que estavam lá e ouviram isso acontecer. E nós começamos então a orar mais especificamente. E começamos até a dar umas voltas. Me lembro que eu fui naqueles lotes da Favene ali. Nós fomos orar lá, né, e nós oramos, mas eu orei da seguinte maneira: Senhor, eu gosto bem desses lotes aqui. Planinho, né, gente? Agora é do Leandro lá, Deus abençoe a vida dele. Tem empregado tanta gente, né, que Deus abençoe. Aí lá naquele lugar, o Rominho, o pastor Rominho, ele é emotivo, né? Filho, é ali, filho! É ali, filho! Aí ele já me conhece. Aí ele olhou para mim e falou assim: não é não, né, filho? Não é não, né, filho? Eu falei: não é não, filho. Deus vai fazer alguma coisa. O Senhor falou comigo que vai fazer um negócio muito diferente. Vou contar para você rapidinho. É história, é importante, estou terminando. Aí um dia eu estou lá na minha casa, né, orando e cuidando das coisas da igreja, né, talvez até no Olegário Maciel. Meu irmão Heron me liga, me manda uma mensagem, nem lembro mais. Goma, é meu apelido doméstico. Ô Goma, deixa eu te falar, eu estou com o, como é que é o nome dele, meu bem? Davidson. Eu estou com o Davidson aqui, que era o antigo dono aqui do Espaço da Corte. Eu estou com o Davidson aqui, e o Davidson falou comigo assim, escuta, o Davidson falou comigo assim: ô Heron, aquele seu irmão lá que é pastor, ele faz uns negócios assim, né, e tal, construiu lá, que lá é deles. Não, rapaz, eu voltei dos Estados Unidos, e eu decidi vender o Espaço da Corte, mas eu coloquei uma coisa na minha mente, meu coração: eu vou vender para uma igreja, e eu vou vender para a sua igreja do seu irmão. Faz contato com ele. Meu irmão mandou mensagem, na mesma hora, já vem na minha mente assim, resposta chegando. Aí na hora que eu parei com o Davis aqui na porta, aqui no antigo espaço, quem conheceu o Espaço da Corte? Eu parei ali na porta, ele parou e falou assim: aqui, ele é sistematicão assim, né? Aqui, deixa eu te falar, nós não vamos nem descer aqui agora, porque eu vou te falar um negócio, eu só vendo isso aqui de um jeito. Eu falei: lascou tudo. Eu só vendo em 90 parcelas de 10 mil. Você sabe quanto nós pagávamos de aluguel naquela época no Espaço do Ideobrando? R$8.500. Você sabe para quanto que ele ia ajustar o aluguel? Já tinha mandado me avisar, 14. Aí, eu voltei à noite,
Na hora que eu reuni o conselho da igreja, eu falei assim, isso, o pessoal falou assim, você não fechou na hora não? Eu falei, não fechei não, nós tínhamos que reunir aqui primeiro e tudo. Moral da história, isso aqui foi comprado, foi construído em 8 meses, e eu falei com minha filha assim, Deus falou comigo, que você vai casar aqui, esse ano, 2014, a Fernanda ia casar com o Eliseu, eu falei, você vai casar no Templo Novo, no dia 2 de agosto, os pintores estavam saindo pela porta dos fundos, e a Fernanda entrando por ali, casou aqui dentro desse lugar, fizemos essa obra à vista. Na época foram levantados R$1.300.000, porque Deus tinha falado com a pessoa assim, vai que eu sou contigo. O que vocês acham? Não é muito melhor a gente viver nesse patamar, não? Sem presunção da minha parte aqui, com toda humildade que eu posso ter dentro do meu coração, que você não sabe se eu tenho, mas eu estou falando que eu tenho. Não é melhor você ficar debaixo das asas do Altíssimo, não? Buscando os planos de Deus para a sua vida? Só Ele sabe os planos que Ele tem para você, mas tem uma notícia que Ele já revelou, são planos de paz e não de mal, para dar a você o fim que você deseja. Então fica de pé no seu lugar, porque nós vamos orar agora. Meu Deus do céu! E o que está faltando, pastor? Falta buscar a palavra de Deus, contato com as Escrituras, passar tempo a sós com Deus, buscando a vontade de Deus, casa não casa, compra não compra, muda não muda, faz ou não faz, sonha ou não sonha, é de Deus ou não é? Vocês se lembram o dia que, estou falando de coisa bobinha, vocês se lembram o dia que eu falei, nós vamos fazer uma praça de convivência aqui? Tinha anos que eu orava, e o Senhor falava, vai, eu estou contigo, pode ir. Aí nós esperamos a hora do fluxo do caixa adequado, que aí vem o planejamento, que tem a parte do homem também. E amanhã, o pedreiro está começando o campinho dos homens adultos aí, ó. Nosso campinho de futebol, que eu vou jogar curado. Eu vou jogar curado. E eu vou jogar na zaga. E não vem cara do seu tamanho não, que eu jogo você no chão também. Vocês vão ver o que é distribuir. Eu já joguei muita bola, varão. Vocês vão ver se não vou. E o campinho de grama vai ficar pronto aí uns 40 dias aí. Porque Deus já deu a visão. O Deus que dá a visão dá a provisão. E está espalhando missão para tudo quanto é lado. E Deus está fazendo obras maravilhosas. Eu me lembro de um dia que eu cheguei e falei assim, esse ano nós vamos comprar uma empilhadeira para a Comunidade em Ação. Quem está lembrado? Tem dinheiro não, mas não vamos comprar assim mesmo. Não comprei sem dinheiro. Deus fez o mover, abriu um edital lá no fórum, abriu um edital para nos atender. E o dinheiro da empilhadeira ainda sobrou um pedacinho para comprar uma balança de 2 toneladas. Sem aflição de espírito, sem agonia, sem... Tudo bem aí, gente? Quantas horas? Ixi, empolguei hoje, ué. Quem está sendo abençoado aí? Não adianta reclamar, já passou mesmo, né? Vamos terminar, levante sua mão. Faz o compromisso com Deus de buscar a palavra dele aí. 8h47, meu Deus, Senhor, perdoa eu aqui, Pai, passei do ponto aqui, mas passei para o teu povo ser abençoado com a tua vontade, com a tua palavra, que nós possamos ir para a nossa casa dispostos a conhecer a tua palavra, conhecer as Escrituras, ouvir a tua voz, ouvir direção para nós. Meu Deus, imagina o avivamento que toma conta de um povo, quando esse povo recebe a tua vontade, quando esse povo entende os teus pensamentos. Só o Senhor sabe os pensamentos que o Senhor tem, mas o Senhor já revelou para nós, e nós vamos viver de acordo com esses pensamentos, Pai, em nome de Jesus. Por isso eu oro agora, leva-nos em paz para as nossas casas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém e amém e amém. Dê um aplauso de louvor ao Senhor, que Ele é digno.
Ele é digno, santo é o Senhor, cumpre